pro Felipe aí é o seguinte, a gente conversou pelo WhatsApp e ele falou para mim que não acredita que exista uma conspiração a favor do Flamengo, ou um complô, acho que é a melhor palavra. Eu também, de fato, não acredito nisso. Eu não acredito que existe uma conspiração em prol do Flamengo. O que existe, que aí eu vou passar a palavra para o Felipe, que hoje é o convidado aí, o que existe muito é uma mídia babando um ovo para o Flamengo de maneira exagerada. Isso existe. Mas eu também não acredito que existe uma conspiração. Inclusive, na minha live pós-jogo, só o que assusta, que é o desespero de quem nunca vence título, que é o caso dos flamenguistas, que a crítica que eu estava fazendo no pós-jogo era para o árbitro e para o Inter, que estava chorando uma semana antes. Eu não estava, até então, estava falando de Flamengo. E os caras já desesperados, achando que a gente estava desqualificando porque eu sou um dos caras que mais elogia o time do Flamengo da mídia palmeirense. Se não sou um dos, eu tô entre eles. Se não sou o cara que mais elogia, eu tô entre eles, porque eu acho o time do Flamengo muito bom. Só que é curioso, foi a única coisa que eu falei, que na semana que oscila, assim como o Corinthians oscilou em 2017, acontece o que aconteceu na partida do Palmeiras. Felipe, você que é convidado hoje, mano, fala um pouquinho disso aí. Então, rapaziada, primeiro eu queria agradecer pelo espaço. A gente já vinha conversando aí, né, para ver quando era possível participar. Agora deu certo, então valeu aí pelo convite. É legal estar com todo mundo junto. Acho que todo mundo junto tem tudo para crescer e assim é bem melhor, né? Cara, a gente pode. Eu queria destacar 2 pontos aí, ainda falando de Flamengo e Palmeiras. Não tem como, né, separar esses 2 assuntos. A gente pode começar falando sobre o jogo contra o Inter. O que vocês acham? Tranquilo, o que você quiser. Pode ser? Tá. Então vamos lá, 2 coisas aí me deixaram extremamente irritado nesse jogo, né? O primeiro foi o desempenho que o Palmeiras apresentou no primeiro tempo, e o segundo, obviamente, o lance do gol, né? O Flamengo teve um tropeço aí totalmente, para mim, pelo menos, improvável contra o São Paulo, né? E o Inter vinha sem seus principais jogadores, sem Bruno, sem Moledo, sem D'Alessandro, sem Guerreiro. Então, para mim, era a oportunidade perfeita para o Palmeiras meter seta para a esquerda, botar a mão na buzina e realmente meter pressão nesse Flamengo aí, tentar desestabilizar as coisas. E aí me vai o Palmeiras no primeiro jogo realmente grande, né, da era Mano Menezes. E eu quero dizer que o Mano não tem culpa disso. Me parece muito mais um perfil de elenco. E o Palmeiras vai e joga aquilo. Quer dizer, um time que foi eliminado de tudo, em algumas competições até de maneira vexatória, e teria esse jogo para dar resposta para a torcida, né? Uma torcida que abraça o time em qualquer situação. E o Palmeiras vai lá e apresenta um futebol ridículo, a bola pegando fogo nos jogadores, um time sem alternativa, um time sem nada. Não estou dizendo que é fácil você chegar no Sul e jogar contra o Inter, claro que não. Mas o que me deixou extremamente preocupado foi que o primeiro tempo do Palmeiras foi muito abaixo de qualquer coisa. Não fosse o Everton, o Vitor Hugo e até o Gomes também, o Palmeiras teria perdido esse jogo com 30 minutos. Era para estar aí uns 2-3-0 para o Inter fácil. Então eu fiquei me perguntando durante o primeiro tempo inteiro quando que esse time ia realmente vestir essa camisa e se impor em um jogo decisivo. Mas beleza, veio o intervalo, o Mano mexeu no time e mexeu com o time também, e o Palmeiras melhorou. Aí fez um segundo tempo digno, não foi, acho que nada espetacular, não encheu, não saltou aos olhos de ninguém, mas foi muito melhor do que o primeiro tempo. E aí também, com a entrada do Bigode, o Palmeiras chegou ao seu gol de empate e chegou a virada também, né? O Bigode participando aí dos dois gols. Uma pena que o segundo gol foi tirado. Aí a gente acaba entrando em um outro assunto. Pode emendar aí para falar desse gol anulado? Ou vocês querem fazer uma pausa? Não, pode, depois eu vou falar da postura também. Beleza. Eu acho que assim, cara, quando se anula um gol desses, pelos motivos que foram apresentados, é porque o futebol tem que acabar, cara. A FIFA alterou aí a regra, né, para distinguir os toques de mão entre zagueiro e atacante. Então, o novo texto diz que se a bola bate na mão do atacante, independente da intenção ou não, independente da ocasião, o jogo tem que ser parado. E o Campeonato Brasileiro é a farra do boi bumbá, né? É um dos poucos campeonatos aí do mundo que não se adequam ao calendário europeu, que não parem em data FIFA. Então, as coisas aqui acontecem no meio do campeonato. A regra mudou para essa temporada no futebol europeu, mas para a gente, no meio do campeonato, já mudou. Então, aqueles bundões da FIFA que nunca chutaram uma bola na vida, né? Inclusive o Infantino, o presidente da FIFA, advogado, um cara que na sua vida profissional deveria prezar pela justiça e pelo bom senso. Eu fico me perguntando como é que o cara apoia
uma regra dessas, né? Porque que justiça houve no gol anulado do Palmeiras? Quer dizer, o William ia virar em cima do Klaus, não conseguiu, porque o Klaus toca a mão na bola, derruba o William, que obviamente vai colocar o braço na frente para não bater a cara no chão, a bola resvala no braço dele, não dá nem para chamar de toque, não muda a sua trajetória, sobra para o Lucas Lima e toca para o Bruno Henrique, faz o gol. E aí o VAR chama o senhor Braulio, que foi com certeza com os mamilos duros para assistir na TV, com a possibilidade de anular esse gol, porque ele estava sendo extremamente caseiro. E aí o grande problema para mim é que você vê lances do VAR em que são lances fáceis, que demoram aí 5, 10 minutos para eles tomarem um veredito, e esse lance aí, que é um lance super difícil, complicado, regra nova, foi aí resolvido em 2, 3 minutos. E eu acho assim, só para finalizar, a gente leva uma vida tão filha da mãe nesse país, onde todo mundo quer ser malandro com você, onde todo mundo quer te passar para trás, onde todo mundo quer ter vantagem em cima de você, que o futebol, para mim, é uma válvula de escape onde eu prefiro assistir com olhos inocentes e prefiro até me fazer de bobo, porque a partir do momento que eu acreditar que existe manipulação para time A ou time B ser campeão, eu não assisto mais futebol. Agora, por outro lado, eu não tiro a razão de quem pensa dessa forma, porque os caras dão motivo. O VAR não tem padronização, em alguns lances, para uma equipe de arbitragem é falta, para outro não, para uma equipe é cartão vermelho, para outra não. Então, fica complicado. Antes a gente tinha 3 incompetentes dentro de campo apitando futebol. Depois a gente passou a ter mais, com aqueles caras que eram aquelas estátuas, né, que ficavam na linha de fundo, que não serviam para nada. E agora, com essa patotinha do VAR, a gente tem mais árbitros ainda dentro de campo. E as polêmicas só aumentam. Então, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que onde tem muito cacique para pouco índio, a coisa desanda. Então, eu acho que FIFA, CBF, VAR e todas essas entidades que gerem o futebol de um jeito ou de outro estão acabando com o nosso esporte. Desculpa se eu me prolonguei um pouco aí, mas eu fico meio revoltado aí, fiquei meio revoltado com esse assunto, com tudo que aconteceu essa semana. Eu tinha uma esperança grande do Palmeiras realmente encostar aí no Flamengo e acabei broxando um pouco, mas enfim. Não, a questão do broxar, eu acho que foi o que resume, inclusive. Eu vou passar, eu acho que eu já ouvi o Jé falando disso, que ele se não foi você, só me corrija, porque eu acho que um dia você falou que também não quer acreditar que acontece essas coisas no futebol. Fala você primeiro, já que foi você. Depois deixa eu pro final, porque senão se torna muito repetitivo, porque eu já falei isso lá no Insta Verde, e aqui eu só quero falar da atitude dos jogadores, que eu acho que é o que mais interessa para hoje. Vai, Jé. Quando surge, rapaziada, tudo bem? Bom, realmente, né, o Fernando, eu de fato falei isso, né? Tanto que eu até tinha comentado no Twitter no final de semana, eu falei, mano, eu não vou nem esquentar a cabeça com esse gol, velho, pra não, pra não crer que os caras foi de má fé, tá ligado? Ainda quero, pelo menos, colocar na minha cabeça que os caras erraram. Ou então, não que erraram, é que a regra ela não é tão clara pra esse lance. Tanto que, tipo, depois do gol, aí parece que a comissão de arbitragem vai mandar o lance pra FIFA pra decidir, tipo, o que eles deveriam ter feito, que os caras não sabiam. Porque, mano, é exatamente, velho. Se for realmente a fundo, tá ligado? Começar a cavar as coisas, mano, você para de ver futebol, velho. E é uma coisa que eu não quero deixar de acontecer. Porque, mano, aqui no Brasil, mano, tem corrupção em tudo quanto é. Mano, em tudo quanto é coisa, velho. O que você imaginar, mano, gente pegando leite de criança na creche tem corrupção. Você acha que no futebol não vai ter nada? O futebol é uma entidade sagrada. Mano, na igreja tem. Na igreja tem corrupção. Você acha que no futebol não vai ter nada? Mano, eu prefiro acreditar tipo, não. Que os caras erraram mesmo, né? Do que eu falar, porra, beleza, tá tendo manipulação. Porque o que aconteceu no domingo é uma parada, tipo, inacreditável, mano. E falando sobre a postura do time, é aquela, né, mano? Você fica puto, mas você não fica surpreso. Porque não é a primeira vez, né? Porque os caras, detalhe, tá? Se os caras tivessem com um time titular, né? Completinho, beleza, mano. Mas os caras tava com 5 desfalques no time titular. E eu tinha comentado com o pessoal aqui no grupo, né? É capaz de que no domingo os caras iam jogar a vida, velho. E foi o que aconteceu. E o Palmeiras entrou como, mano, se fosse um amistoso, velho. Aí você. Ah, beleza, vai. Daqui 4 rodadas, vai. Tem um clássico, por exemplo.
como que você acha que o time... Você me garante que o time vai jogar? Porque, por exemplo, no segundo tempo, beleza, o Palmeiras virou o jogo, só que aí o Palmeiras jogou da forma que deveria ter entrado lá. Não foi melhor que o Inter, porque o Inter ainda conseguiu atacar no segundo tempo. Mas foi um jogo que deveria ter sido, tá ligado? O primeiro tempo, cara, a gente não tomou 3 porque, mano, os caras não tiveram a competência de fazer, velho. Porque o primeiro tempo era pra gente ter perdido o jogo. E a gente ia sim a ficar 4 pontos dos caras. É foda, mano. O lance do gol lá é isso, velho. O que assusta em cima de postura, eu não vou falar muito, vou ser breve, é que o Inter não estava assim. Se o Inter tivesse vencido o Flamengo, ele poderia vencer o Palmeiras e entrar diretamente na briga pelo título também, mas não aconteceu. Então, para o Inter, a partida valia muito menos do que para o Palmeiras. E muitas vezes a gente vê esse elenco, quando precisa, ele não responde. Ele não consegue jogar minimamente razoável, porque o primeiro tempo do Palmeiras foi péssimo. E passa essa sensação, sim. Inclusive, o assunto do vídeo, que eu estava... Então, a gente vai assistindo o vídeo, a gente vai assistindo o jogo e vai pensando no que vai falar para os seguidores, né? O que eu vou falar? Eu ia falar que o Palmeiras é incompetente, até acontecer o erro. Foi o que eu mais lamentei no início do pós-jogo. Mais uma vez, a gente tem que vir aqui falar de arbitragem, quando eu só ia vir aqui e falar da ineficiência do Palmeiras em mais uma partida decisiva. E aí acontece o erro de arbitragem. E aí ele passa a ser protagonista da partida, sim, porque o Palmeiras consegue melhorar no segundo tempo, talvez num todo, pelo primeiro tempo que o Inter fez e pelo segundo tempo que não foi tão apagado assim, o Inter conseguiu também incomodar o Palmeiras, o Inter merecia sair vencedor da partida, talvez. Só que acontece o erro de arbitragem. Então no futebol é comum, a gente já viu o time sendo campeão do mundo, assim, falando da Itália. A Itália não tinha a melhor seleção quando foi campeã do mundo, ela ganhou pela defesa. Mas futebol se ganha assim também. Se ganha de maneira inacreditável também. O time do Felipão é um exemplo disso. Versucci, eu acho que você tinha um recado para falar em cima do que a imprensa vinculou. Você falou até que se tiver contadores na live, por favor. Sim, sim. Boa noite. Deixa eu só perguntar para o pessoal se tiver algum contador aí na live. Contador que tem lá como é que chama? Conselho de contabilidade, ter o número bonitinho. Não é só dizer sou contador. O que acontece é o seguinte, tem muita notícia que o pessoal fala desses números do Palmeiras, o Palmeiras está em déficit, em dívida, não sei o quê, e eu gostaria muito de que algum cara palmeirense lesse aí o que está acontecendo com o Palmeiras e falasse para ter mais credibilidade, porque assim, eu fiz MBA, estudei contabilidade, só que mas não sou especialista, mas até onde eu sei, você só diz que uma empresa tem lucro ou prejuízo quando termina um período contábil, né? Tipo, um ano fiscal. E eu não acho que o Palmeiras acabou o ano fiscal em agosto, para os caras falarem, a gente está com prejuízo em agosto. Né? Eles estão aproveitando para querer criar algum tipo de cisane ali. Se tem ou não tem déficit, vamos ter que esperar até o fim do ano para ver o que aconteceu. Eu vou começar a chamar esse déficit, se houver mesmo, de Carlos Eduardo, que é um valor bem próximo, né? Algumas decisões erradas aí, por exemplo, contar, isso é uma coisa que eu aprendi quando eu era estagiário, 6 meses você aprende isso, que não se deve contar com o ovo no fiofó da galinha. E o Palmeiras me parece que planejou pagar custos fixos, custos operacionais com grana que ele não tinha certeza que ia cair. Se foi isso que aconteceu, a pessoa ou as pessoas que fizeram isso precisam ser demitidas e contratar outras pessoas que sabem o que estão fazendo. É simples, entendeu? Muito simples. Então não é questão de alarde. Antes de começar a live eu estava falando que no Palmeiras a gente tem esse costume de pegar algum problema nosso e jogar para cima e para todo mundo ver, porque parece que a gente tem que ser moralmente mais limpinho, tem que ser o paladino, sabe? Porque realmente nossa história é limpa, né? A gente já foi perseguido e não adianta querer falar, é porque era italiano, foi perseguido. Foi perseguido, eu sei. Meu bisavô era italiano, tem o salvo-conduto dele. Para ele sair de uma cidade na outra de trem, ele tinha que ir na delegacia e dizer para onde que ele estava indo, por causa da guerra. Então o Palmeiras foi bastante prejudicado. Palestra Itália teve que mudar de nome e tal. Beleza, a imprensa também é contra? Ok, só que a gente pega essas coisinhas, por exemplo, comentarista da televisão, a gente pega o que o cara fala e amplifica aquilo mais do que o rival, entendeu? E não sei para que fazer isso. Então, outra coisa, né, que a gente estava falando aí de
no tema da live está falando do gigantismo do Palmeiras e tudo mais. Eu não consigo entender por que na imprensa, na mídia tradicional aí, a gente tem um monte de comentarista que é, por exemplo, flamenguista, e que sempre que pode dá um jeitinho de puxar a sardinha pros caras, certo? E aí tá tudo bem, né? Já o cara é flamenguista e tal. Agora, os nossos jornalistas, entre aspas, nossos que são palmeirenses, os caras são sempre isentão, né? E isso quando não tem ídolo do Palmeiras, por exemplo, lá na Fox, criando crise no time do Palmeiras. Domingo, o William fez o gol, ele tinha errado um gol, e quando ele fez o gol, ele meio que não comemorou, ficou meio bravo, assim, né? Aí o senhorzinho, que é o ídolo do Palmeiras, parabéns, Aizinho, vai lá e fala assim, porque acho que ele não gostou muito do que o Mano Menezes não pôs ele no primeiro tempo, alguma briga. Não tem nada a ver. Isso aí é ídolo do Palmeiras? É isso? Que é convidado para a festa de aniversário do Palmeiras, vai lá, aparece e tal. Cara... Então, assim, e o Palmeiras não tem bastidor mesmo, não tem. Quando a gente procura prevenir um problema, trabalhar esse problema de arbitragem também, antes é bastidor. Se é depois do acontecido, aí vira choro. Então, cara, é uma questão de planejamento, né, meu? O pessoal deixa as coisas acontecer. O Palmeiras não é respeitado. Você já viu isso? Um clube grande como o Palmeiras... pensa em qualquer outro clube que é grande, o cara ganha o Campeonato Brasileiro, no ano seguinte é segundo colocado lutando para ser campeão e ninguém respeita. Os caras, vai ganhar só o Brasileiro, não sei. Cara, é só com o Palmeiras que acontece isso. Sabe que ninguém percebe isso? Entendeu? Então, quando eu falo de ter bastidor, não é para, até a gente falou no nosso grupo lá, não é para ser beneficiado por arbitragem, que isso não é do nosso feitio, é ser respeitado. Como o Felipe falou aí, o cara foi com os mamilos duros para ver lá o VAR, porque ele queria anular o gol. Entendeu? Cadê o respeito pelo maior campeão brasileiro, pelo atual campeão brasileiro? Quando ele vai para olhar o VAR, ele tem que ir e falar, não, peraí, é o Palmeiras, entendeu? Não é o CSA que tá jogando com o Inter, é o Palmeiras. Então, vamos ver com cuidado, vamos ver com calma, né, com tranquilidade, sem gerar polêmica. Mas parece que é o contrário. Os caras falam, vou fazer qualquer coisa aqui, porque o Palmeiras, qualquer coisa que falar vai ser choro, entendeu? Então, essa postura que, infelizmente, o Palmeiras tem, e também, infelizmente, a torcida acaba contribuindo em algumas coisas. Não tô falando, tudo culpa da torcida, não é isso, não. Mas acaba contribuindo, sinceramente, é um negócio de amador, assim, velho. Não tem outro nome, sabe? Eu fico sem entender muitas vezes. Teve o Denilson também, que não é ídolo do Palmeiras, longe disso. Porém, ele também falou que toda vez que o Flamengo está na liderança, as pessoas procuram situações para desqualificar a liderança do Palmeiras. E aí é lógico, né? Parece... Não, do Flamengo. Do Palmeiras nunca acontece isso, né? Não imagina. Mas ele falou do Flamengo, desculpa, corrigindo, né? Só que muitas vezes, né, as pessoas que acompanham os canais aqui acham que a gente é uma máquina. Como eu disse aqui, todas as apontadas de dedo que eu dei na cara do Matos foi usando o Flamengo como referência. O Flamengo está em primeiro, volto a dizer, não é por conta de arbitragem, é porque tem um time bom. Ponto. Só que nós, palmeirenses, não vamos aceitar o nosso time ser garfado. Ponto também. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Inclusive, nosso presidente, em termos de bastidor, ele nos coloca nessa condição de chorão. Porque não sou eu que tenho que trabalhar relacionamentos internos. É o presidente, é o Matos, é o Cícero, sei lá quem. É o presidente. A grande realidade é o presidente. Então, obviamente, eu só tenho a condição de falar depois que a merda acontece. Então, eu vou sempre ser rotulado como chorão. Claro que incomoda ser rotulado como chorão. Até porque não sou. Entendeu? Então, assim, incomoda. Incomoda você ser um cara que, diferente do que o Versuti falou de bastidor, e o próprio Felipe também falou de bastidor, e eu entendo que na política e no futebol, às vezes você tem que jogar o jogo sujo. Vocês querem um exemplo para refrescar a nossa memória? Nós não eliminamos o Boca no passado. O que aconteceu? Saímos pelo Boca. E muita gente lá no meu vídeo falou, você é um trouxa, você está defendendo que o Palmeiras tinha que jogar o jogo, não tinha que ter... E esses caras estavam certos. Então, olha só, eu errei. E eu venho aqui e falo, errei. Eu sou um trouxa, que eu quero, ao mesmo tempo, tornar justo uma coisa que não vai ser nunca justo.
que é o futebol. E, obviamente, quando eu erro, assim como eu vi o Felipe várias vezes errando no canal dele, porque eu acompanho, e ele fala, olha, eu errei, eu fiz o vídeo de cabeça quente, ou eu falei aquela opinião ali, e isso tem lá no meu canal. Só que a gente tem que entender, a torcida do Flamengo, ela é grande, sim, ela é gigante, assim como a do Palmeiras é gigante, assim como a do Corinthians é, do São Paulo é. E em momentos assim, o que acontece? É gigante, mas existe uma grande parcela, e convido vocês que estão aqui a assistir o finalzinho da última live lá no canal, que é desprovida de QI. Então ela vai no canal somente para quê? Para o oba-oba que envolve o futebol. E o papel da mídia alternativa não é entrar no oba-oba da Fox Sports. É tentar trazer com mais clareza, tentar trazer um debate com mais opiniões e, às vezes, muitas vezes, menos títulos aí, pelo menos eu falo, aí eu tô falando por mim, tá? Títulos clickbait. Meu canal é quase zero de clickbait. O meu canal, por isso que não é um canal de 140 mil que faz 80 mil visualizações por vídeo. Ele faz 20 mil, porque são assuntos que eu acho que são pertinentes ao debate. E a mídia tradicional, ela faz o quê? O que o GE fez essa semana? Republicou a questão do que o Versuti convidou os contadores aí, colocando problemas dentro do Palmeiras. E aí volto a dizer, por que eles fazem isso? Porque o clube que eles ajudam, ou os clubes, é Flamengo e Corinthians, porque paga mais. Eles não vão plantar crise no Flamengo. Pode olhar lá, é só oba-oba. É tudo muito maravilhoso. Quando o Palmeiras está na liderança, aí em cima do que o Denilson falou, sempre tem um ponto a se questionar sobre o Palmeiras. O Palmeiras tem que ser líder, jogar bonito, ser líder, jogar bonito e jogar bonito. Enfim, antes de eu ir para o chat, Felipe, você quer concluir alguma coisa? Faltou alguma coisa aí na sua linha de raciocínio? Não, só queria aproveitar, pegar carona no que vocês falaram aí sobre essa questão do choro, porque eu acho muito engraçado esses torcedores que agora vêm falar que a gente está chorando, que a gente está reclamando, que isso, que aquilo. Eles só esquecem de uma coisa, que o mundo é redondo e ele dá voltas muito, mas muito rápidas. Então hoje você está aqui falando que a gente é chorão, que o Palmeiras isso, que o Palmeiras aquilo. Amanhã é esse time que vai estar sendo garfado. Mas é aquela coisa, pimenta no cu dos outros é refresco. Ninguém sabe deixar o clubismo de lado para analisar situações erradas que acontecem no futebol brasileiro, na arbitragem, na federação. Isso passa pelos clubes também. Porque quando tem um clube na merda, os outros estão lá rindo, os outros estão lá, foda-se, é com ele, não é comigo. Mas existe uma desunião tão grande, e eu não estou dizendo também que tem que todo mundo dar a mão e o futebol é lindo, não, a rivalidade eu acho da hora pra caramba, eu acho que tem que ter, isso alimenta o esporte, mas existem questões que são diferenças muito grandes entre o futebol tá um lixo desse jeito que tá, e ele poder ser um pouquinho melhor. Então hoje vocês podem rir, vocês podem zoar, vocês podem entrar nas lives e nos canais para falar que a gente é chorão, para falar que o Palmeiras é isso, que o Palmeiras é aquilo. Só não se esqueça que amanhã isso pode acontecer com vocês. O próprio Internacional reclamou aí a vida no jogo contra o Flamengo. E agora? Fora que o Flamengo também, a torcida do Flamengo estava reclamando, dizendo que o Tite estava ajudando o Palmeiras, tirando os jogadores do Flamengo. Então os caras sequer foram garfados dentro de campo, sequer um resultado foi tirado deles, sequer perderam pontos e já estavam acusando um esquema Tite-Palmeiras, porque o Tite não convocou nenhum jogador do Palmeiras e convocou jogadores do Flamengo. Então, é isso, né? Agora é choro, a partir do momento que acontece com eles, é esquema, né? Enfim, essas coisas eu acho bem engraçadas, acho que falta inteligência. Falta inteligência, e no caso do Tite, ele convocou os melhores, não? Ou ele teria que levar o Luiz Adriano, que acabou de chegar, ou levou o Gabigol, ele não levou o Bruno Henrique, o outro? Bruno Henrique, né? Tá melhor que o Dudu? A gente pode questionar, nós mesmos falamos constantemente que o Dudu merece seleção e não é de hoje, é por um todo, é desde 2015, ele merecia vestir a camisa da seleção, mas é a postura de jogador, talvez, que a seleção não quer. A seleção não quer essa postura de jogador, a postura do Dudu. E o Fernando, só para também esclarecer, pelo menos a maneira que eu penso, para o pessoal que acompanha, não confundir quando a gente está fazendo uma crítica e eu estou criticando, talvez não tão ativamente assim quanto eu poderia, o Mano Menezes, desde que ele chegou, que para mim não mudou nada, mas tudo bem. Não quer dizer que eu acho que o Palmeiras tem que ganhar tudo, ser campeão de tudo, entendeu? Quando a gente faz uma crítica,
é diferente. Por exemplo, o Palmeiras no Brasil não é o PSG na França que ganha o campeonato francês todo ano, entendeu? Eu gostaria que fosse, que pelo menos, né, tem uma sequência de campeonato todo ano. A gente vem bem nos últimos anos nesse quesito, né? Se você olhar, poxa, 3 títulos, fomos vice e tudo mais. Só que o foco e a maneira que a diretoria trata o Palmeiras, né? Por exemplo, a gente estava conversando até hoje também, na coletiva, antes do Filipão ser demitido, o Matos falou que achava que a Libertadores estava na mão, né? Eu até fiz um react sobre isso, falei sobre isso. Cara, como que você fala um negócio desse? Entendeu? Como? Aí agora sai essa notícia da Globo dizendo que porque o Palmeiras não chegou em finais, não avançou em campeonatos, ou seja, já tá ligando isso que ele falou, né? Então, o cara tá, na cabeça dele, ele tá falando, poxa, o Palmeiras é o Real Madrid aqui. Só que em campo os caras não correspondem assim, então fica esse gap, entendeu? E eu acho que na cabeça do jogador também fica isso. Né? Não tô defendendo o jogador, não. Vocês estão vendo aí os últimos dias o que tá acontecendo, como é que é o jogador brasileiro, tá? Não são anjinho, ídolo, eles estão lá para ganhar dinheiro e subir na carreira. É isso, velho. Não tem ninguém ali jogando, eu amo. Talvez o Praz, que tá no fim de carreira, chegou aqui no Palmeiras, tava uma merda, ele continuou. Mas os outros caras, eles querem jogar, ganhar dinheiro, e não tô dizendo que tá errado, entendeu? Então, assim, eu acho que tem alguns ajustes que precisa fazer, e a gente fala sempre aí nas lives. Agora, por favor, não confundam, porque a gente está exigindo que o Palmeiras ganhe todos os títulos, porque é impossível isso, né? Impossível. A discussão interna, ela tem que ser sempre essa, eu acho, né? Entre os palmeirenses, que com o poderio financeiro que o Palmeiras tem, existe sim a possibilidade de se ganhar mais. Por exemplo, esse ano, Copa do Brasil, estar ainda na Libertadores, agora acabou de começar a River e Boca, inclusive. Então, por obrigação, deveríamos ir um pouco além. Chegar numa final. Em 5 anos, chegar numa final da Libertadores. No mínimo, ter chegado a essa muito, final. existe isso? Não ser eliminado para Barcelona de Guayaquil, também. Isso é um outro ponto. Não sair para esse Grêmio desgastado, porque esse Grêmio pode sim passar do Flamengo, porque existe uma pressão psicológica no Flamengo que não vence nada. Então ele vai se ver numa condição agora contra o Grêmio, uma condição desfavorável. O Grêmio já está mais acostumado a vencer. Então, isso pode jogar a favor do Grêmio. E deveria ter jogado a favor do Palmeiras, né? E psicologicamente também o pessoal vem falando, tem torcedor que eu respeito a opinião, eu confio que o Palmeiras vai buscar o brasileiro. Cara, eu estou na torcida. Agora, poder de reação do time psicologicamente e tal, se você parar para pensar, na minha opinião, a eliminação da Libertadores esse ano foi mais vergonhosa do que a do ano passado. Entendeu? Muito mais. E, cara, esquece que é Palmeiras e Grêmio. Esquece que é o Palmeiras. Vamos analisar friamente. O teu time vai na ida e faz 1-0, com gol qualificado. Vem para casa em 10 minutos, faz um gol. Bicho, você tá com a classificação na mão. Você pode até tomar um gol. Eu diria, posso falar uma coisa? Um Boca Juniors com o pior time possível, com o time reserva, não perderia numa situação dessa. Se ele faz 1-0 fora, na verdade, se ele faz 1-0 fora, ele já classificou. Não digo contra um River, tá? Que hoje está acontecendo. Estou falando contra um clube brasileiro. Por que o Boca é uma máquina de eliminar clube brasileiro? Porque o clube tem essa essência de campeão. Ele não permite a situação que está na mão, ele deixar escapar. Já o Palmeiras e o brasileiro, né? E aí tem a diferença do futebol argentino nesse quesito e do futebol brasileiro. Eu não estou falando em termos de seleção, em termos de clube. Existe essa diferença. Mas só para não esquecer, Versucci, aí, em cima do que a gente estava falando, eu acho que também se comemora muito pouco o título, né? Nós somos, até que o outro levante a taça, o campeão veste verde. Então, eu acho que também tem isso. Se comemora muito pouco um campeonato que tem time aí como o Flamengo, que não ganha desde 2009. E o último do Internacional foi em 78, eu acho? Ou eu tô louco? Nos anos 70 mesmo. Minha nossa. E o do Grêmio? O Grêmio já foi mais recente, né? Então. Mas não, eu digo do Campeonato Brasileiro. Tá? Faz tempo. Então, faz tempo. 40 são 20 anos. Entendeu? Então, assim, se comemora muito um pouco um título nacional, no meu ponto de vista, por conta dessa obsessão da Libertadores.
Você quer ter obsessão da Libertadores? Então você caga literalmente o Campeonato Brasileiro. Você tem que fazer um campeonato, como o Grêmio fez quando foi campeão, de 12º na tabela. Aí você deixa de lado o brasileiro e você foca na Libertadores. Você vai ter mais sorte, com certeza. E o Palmeiras não. O Palmeiras tem... Pode falar, Fê. Fala aí. Foi mal. O meu ponto não é nem a questão de ganhar os títulos, porque a gente sabe o quanto é difícil ganhar. Você pode se preparar, você pode fazer o que for, você não vai ganhar sempre. Isso acontece aqui na América do Sul, como acontece na Europa também. Senão o PSG, com o dinheiro que tem, seria campeão aí da Champions League fácil. Não é só dinheiro. Eu acho que é uma junção de fatores. Dinheiro, um elenco bom, um treinador bom e sorte também. Precisa de sorte. O Palmeiras, que foi campeão da Libertadores em 99, começou essa preparação lá atrás, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Mercosul, o time foi pegando cancha, até que chegou na Libertadores e as coisas se encaixaram. O Palmeiras perde para um Vasco aqui nas oitavas de final e depois consegue reverter em São Januário. Se você também não tem o mínimo de sorte, você não consegue. O Marcos fecha o gol no Monumental contra o River, mas fecha o gol de uma maneira inacreditável. Então você precisa ter uma série de fatores para ganhar uma Libertadores. O meu ponto é a forma como o Palmeiras é eliminado das competições. Ano passado, o Palmeiras faz 1-0 no Corinthians em Itaquera. E aqui no Allianz Parque, em 40 segundos, toma um gol de empate e não consegue fazer o gol, não consegue empatar. Então, para mim, isso é um absurdo. Aí depois o Palmeiras pega um Boca Juniors e vai para a Argentina com a proposta apenas de se defender, não joga a bola em nenhum momento e consegue tomar 2 gols do Benedetto em 5 minutos. É óbvio que você está eliminado, perder de 2-0 para um Boca no primeiro jogo, acabou, filho. Você não vai virar nem a pau. Aí depois o Palmeiras... Bom, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, acho que o ano passado nem foi um jogo tão ruim assim. Aí esse ano contra o Inter, o Palmeiras vai para o Sul e faz outro jogo cagado, onde não consegue pegar na bola. E contra o Grêmio, não preciso nem dizer, ganha no Olímpia, ganha lá na Arena do Grêmio, vem para São Paulo, faz 1-0. Em 4 minutos você toma 2 gols. O Grêmio é um time que, na minha opinião, é inferior ao Palmeiras. Tem 2 jogadores que estão voando, que é o Everton e o Jean-Pierre também, que é uma ótima revelação. Mas, no geral, é um time mais fraco. Então o Palmeiras, com o apoio da sua torcida, vencendo por 1-0, não podia nunca tomar 2 gols em 4 minutos, e ainda mais do jeito que foi. E se tomou, porra, cara, vamos empatar essa porra no mínimo, vamos empatar. E aí é um time que vai sem inspiração, vai sem vontade, vai sem nada. Então, para mim, o grande ponto não é vencer, porque a gente sabe como é difícil. Porra, se tivesse perdido no Beira-Rio pro Inter, mas jogando bola, metendo bola na trave, com o Marcelo Lomba salvando, e aí você toma um gol no contra-ataque, porra, é óbvio que eu ia estar puto, é óbvio que eu ia estar chateado, mas eu ia reconhecer que o time jogou bem. Então eu fiquei extremamente irritado, porque de novo a gente vê uma postura assim, quando o Palmeiras depende dele, quando o Palmeiras precisa dar uma resposta para a torcida, é sempre uma pipocada diferente. Então o primeiro tempo que o Palmeiras apresentou contra o Inter poderia ter colocado tudo a perder. A nossa única competição, se perde do jeito que estava indicado que ia perder, acabou, cara, não ia recuperar psicologicamente, porque é um elenco que me parece frágil. Então, esse que é o meu grande ponto, e por isso que eu fiquei tão nervoso. Inclusive, eu acho que eu até peguei pesado na minha análise, mas é porque eu não aguento mais. A forma como o Palmeiras perde, não para o adversário que perde, porque perder para um Boca, para um Cruzeiro, para um Grêmio, para um Inter, não é um absurdo. Absurdo é perder para o Barcelona do Equador, isso é. Agora, a forma como o Palmeiras perde é que é ridícula, não dá para entender e não dá mais para aceitar. Isso é o que me incomoda mais. E esse jogo do Grêmio aí, inclusive, no segundo tempo, na Libertadores, o Palmeiras conseguiu a façanha de chutar 0 bolas no alvo. 0. E você teve o segundo tempo inteiro para fazer isso, entendeu? Então, cara, se o Palmeiras tivesse ido para cima, aí às vezes é roubado, e aí é diferente, entendeu? Você até aplaude, fala, pô, os caras se entregaram, mas desse jeito que é a fama do time de pipoqueiro, entendeu? Aí, ó, o futebol argentino começa a ganhar já no pré-jogo. Aqui são 2 equipes argentinas, mas olha isso aqui, ó. Aqui pode, né? Pode fazer isso aí, né? Então, pode. Aqui é no Monumental de Núñez, né? O estádio do River Plate, que é tão caldeirão quanto o estádio do Boca. Aqui o do Boca tem uma acústica diferenciada e tudo mais. E em cima disso, em cima do que o Gé falou, né? Que o Palmeiras enfrentou um Inter desfalcado. Hoje na Champions League, por isso que eu falo, assistam Champions, né? O que aconteceu lá com Bayern e Tottenham, atual finalista? River 1-0 já, viu? Só River 1-0. Então, isso ganha jogo, isso que são 2 equipes argentinas. E o que aconteceu?
goleada. PSG e Real Madrid. Real Madrid também com desfalques. O que aconteceu? Goleada. Então, o Palmeiras, quando tem a possibilidade de enfrentar um adversário como o Inter, que estava notoriamente desfalcado, teria que ter, no mínimo, como o Felipe falou aí, ter tido uma postura diferente. Isso parece que já... Por isso que quando a gente fala para 2020 uma manutenção de elenco, ela se faz necessária por conta disso. Me parece que não foi bem trabalhado. E assim, sinceramente, eu tomei uma atitude, Felipe, eu não sei você, não sei o Versuti, não sei o Gé, mas eu tomei uma atitude de mais torcer do que falar, cara. Eu poderia hoje, inclusive, com a manifestação do Cruzeiro que teve, falar aí, ó, Alexandre Matos, quem começou a plantar essa sementinha foi você. Ó como é que tá o clube lá. Lógico que o Alexandre Matos tem participação no que está acontecendo com o Cruzeiro. E tem participação do que está acontecendo com o Cruzeiro. Mas eu acho que é pouco inteligente da minha parte também falar que o Mano Menezes, inclusive, que foi contratado agora, que eu torço para o Mano Menezes, espero que dê certo, não subiu sequer um jogador da base no Cruzeiro, e agora o time não tem recursos para vender e para fazer caixa. Isso pode acontecer no Palmeiras em 20, 21 e 22. Só uma dica. Mas talvez trazer isso à tona agora, no final de Campeonato Brasileiro, não seja inteligente da minha parte. Não seja, no mínimo, coerente da minha parte, mas precisa ser dito. E isso vai cansando. Para o pessoal que está aqui no chat, isso vai enjoando a gente que é torcedor palmeirense, que cria conteúdo, ficar apontando feridas do clube. Daria para ser muito melhor do que vem sendo, sim, e não está sendo. Essa é a grande verdade. O Sou Palmeiras falou o seguinte, que com todo respeito ao time do Grêmio, que é um excelente time, mas o Palmeiras deu aquele 2 gols no Pacaembu. Para mim, se aquele jogo fosse no Allianz Parque, o Palmeiras ganharia a partida. O Pablo Escobar, que inclusive é um dos haters lá, que eu vi seu recado, cara. Você usa foto de um traficante e não tem foto. Então eu tô te tirando aqui do canal, fica quietinho um pouquinho, daqui a pouco você fala de novo, tá? Coloca a tua foto aí no lugar do Pablo Escobar, que seria melhor, beleza? Mostra a cara. Acho que você é mais bonito que o Pablo Escobar, não é não? O Norberto Peran falou o seguinte, Palmeiras Deca campeão, aí vai para a parte política, PT ladrão, não vale a pena. Não que eu seja... Eu não preciso falar minha posição aqui. Não sou esquerda, ponto. Só não vou ler o comentário que eu acho que não faz nenhum sentido com o que a gente está falando. Fute Análises falou o seguinte, Fernando, você acha que o Palmeiras vai ter capacidade de montar um elenco ainda melhor do que o atual? Eu vou jogar para alguém aí do chat, para algum de vocês. Vocês acham que para 2020 o Palmeiras monta um elenco melhor? Tem que montar. Tem que montar porque, mano, ó, vamos usar de novo o exemplo do Flamengo, tá? Os caras, tipo, se reestruturaram, acho que desde 2013 e tal, e do ano, talvez de 2017 ali, 16, começaram a montar um time. Os caras montaram um time, tipo, agora, com bastante peça titular, e os caras já estão numa semifinal de Libertadores. O Palmeiras está com esse planejamento de montagem de elenco desde 2015, a gente pegou uma semifinal só no passado. Então já são 3 anos de planejamento contra um dos caras esse ano. Então, tipo, tem que pegar os caras, pelo menos como exemplo, para trazer jogador pontual. Mano, a gente tá... Só o Dudu, a gente vê a diferença do time com o Dudu e sem Dudu. Meu som tá muito ruim, o pessoal tá reclamando bastante aí. Não sei se tá... Não, pra mim tá bom aqui, cara. Bom, Ele tá no smartphone, ele tá um pouquinho mais baixo, mas, galera, ele fica mais baixo para não distorcer o áudio. Então, sei lá, se tiver um fone de ouvido... Tá, eu vou aumentar um pouquinho aqui, só pra não... Mas a gente usa mais baixo para não distorcer tanto, tá? Tipo, por exemplo, a gente consegue ver a diferença do time sem Dudu e time com Dudu. Mano, por mais foda que o Dudu seja, cara, precisa de pelo menos mais uns 2, 3, porque no dia que o Dudu não tiver tão inspirado, ou o cara tá suspenso por alguma coisa, tem os outros malucos que vai decidir por ele. Tá ligado? Ou pelo menos botar o Dudu pra jogar como camisa 7, né? Exato. Porque, bicho, você joga pelado aí com seus amigos, você tá jogando de 9, aí toda hora você tem que ficar voltando pra marcar, você vai falar, tá bom, não vou jogar mais aqui não. Exato. O que você é bom fazendo, o Dudu toda hora, domingo, né, no jogo contra o Inter, teve umas 2 bolas que ele que tirou lá atrás. Cadê o seu Marcos Rocha? Cadê o zagueiro? Ele que voltou lá e tirou. Posso dar uma dose de realidade aqui pro Beto Brotas? Eu vou transformar o comentário dele em algo mais acessível pro canal, tá? Pro debate. Ele falou que o presidente é frouxo. Eu vou ler exatamente como tá. Os jogadores são vagabundos.
Sabem que roubam o Palmeiras, em maiúsculo, há anos. Estavam vários pontos na frente, permitiram o cheirinho passar para ficar chorando agora. Tem que cobrar esses frouxos. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te desapontar agora. Tudo que eu venha falar, o Felipe, o Gé e o Versucci, não vai mudar. Se nem a organizada, e sabemos que tem uma força muito maior que qualquer canal de comunicação hoje no YouTube, não mudou. Não é a gente que vai mudar. Outra coisa, deixa eu te contar uma coisa. Esse time frouxo que você está falando aí, que faz até sentido a crítica ao presidente, mas esse time frouxo, que inclusive nós estamos falando da apatia aqui, perdeu menos que o Flamengo. Então, você está vendo, galera, que assim, sim, quando a gente atira para tudo que é lado, de uma maneira dessa forma aqui, contra o próprio time, a gente não chega numa situação ideal. Os jogadores, eles realmente oscilam, como o Felipe falou? Oscilam. Realmente amarelam? Amarelam, mas não é de hoje que eu conheço o Palmeiras como uma mãe. Isso já é meio que enraizado no Palmeiras. Não é de agora. Quando a gente tem a oportunidade de rebaixar um time, a gente tira ele do rebaixamento. Quando um time tem a possibilidade de eliminar o Palmeiras, ele vai eliminar. E ele vai rebaixar, se tiver que rebaixar. Então, não é esses jogadores. É uma postura que eu acho que já é meio aqui do clube de décadas. Não é de hoje. Posso citar várias ocasiões aí, eu sou palmeirense desde 94, mas eu posso citar em vários períodos, aí, principalmente depois da era Parmalat, que o Palmeiras tem esse conhecimento de uma causa improvável, como ganhar uma Copa do Brasil 2012, por exemplo, e no mesmo ano cair para a Série B. Não é de hoje, não. Entendeu? Então, o que a gente tem que cobrar é uma melhor postura por um todo. Mas não adianta, cara, a gente vir aqui. Pode parecer bonito para alguns. Eu acho, quando eu paro para reassistir um vídeo meu, às vezes eu acho ridículo. Por quê? Quando eu chamei, por exemplo, para o debate o Cícero e o Matos, eu chamei porque realmente eu queria debater alguns assuntos com eles. Mas a maneira como eu coloquei aquilo ali, depois me dá vergonha. Então, se você tivesse voz, por exemplo, nesse comentário seu, você ia vir aqui na câmera, igual eu, descontrolado no pós-jogo, e sabe o que vai mudar? Vai mudar lá na sua saúde. Faz um exame de sangue antes e depois dos jogos do Palmeiras, nesse nervoso que você tá, você vai ver que você tá perdendo saúde. E não vai mudar absolutamente nada. A Leila Pereira será presidente do Palmeiras, bem provável, mesmo com não vai mudar, tá? Eu tô falando isso para vocês, eu falei isso em 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ela será presidente do Palmeiras. Esse modelo que deu alguns títulos vai permanecer. E não é eu, o Gé, o Versucci e o Donati que vai mudar isso. Eu sei que é broxante, mas é verdade. Continue, se vocês quiserem pegar como gancho. A gente pode continuar o debate em 2020, 21, 22, 23, 24. Mas não muda. Sim, é verdade. Eu acho que o papel do pessoal que se propõe a falar sobre o Palmeiras, os torcedores, né, que tem acesso aí nas mídias e tal, é desenvenenar um pouco o torcedor da mídia tradicional, né, e tentar oferecer uma visão um pouco mais clubista mesmo, olhando para o bem do clube, né, porque, cara, tem muita coisa que os caras falam nas televisões aí que é só para gerar clique, gerar conteúdo, e, por exemplo, você vê, a Globo nunca fala mal, no Sport TV, na Globo, nunca fala mal do nível do Campeonato Brasileiro. Por quê? É o produto deles. Eles vão falar mal do produto deles? Não vão. Já a ESPN só fala bem do futebol europeu e fala mal do futebol brasileiro. Por quê? Porque eles transmitem futebol europeu. Por isso. Entendeu? Então, tipo, cada um puxa pro seu lado. Quem tá na mídia palmeirense, puxa pro lado do Palmeiras, né? Então, acho que essa que é a função. Não adianta a gente querer, eu tenho um plano. Cara, não vai mudar mesmo. Isso aí a gente tá aqui para um se ajudar o outro mesmo, pelo menos de se aliviar, eu acho. É claro, quando se tem prova, a gente vem aqui e fala. A gente vai tentar mudar as coisas a partir do momento que a gente tem como vir aqui e apontar uma situação com provas. Que o presidente, só olhar para a cara dele, ele é um amarelão, a gente sabe disso. Porém, no último jogo ele foi bem. Ele teve praticamente a mesma postura que o Paulo Nobre tem, mas é que a figura do Gagliotti, ela não é aquela figura que representa o que a figura do Paulo Nobre representa. Então, o Gagliotti, ele pode ganhar até a Libertadores. Ainda vão achar o Paulo Nobre, com razão, melhor que ele. Porque o Paulo Nobre é melhor que ele em gestão. Eu ainda achei que o Mano foi melhor na entrevista, do jeito que ele abordou, assim, experiência total.
ele cutucou, falou que tinha que falar, e aí eu achei que foi um batismo bom pro Mano, porque agora ele vê como é que é tudo na sua... Ué, porque ele tem um negócio que chama assessor de imprensa, ele tem um cara que relações públicas, com certeza, que faz media training, no ponto principal. Entendeu? E a experiência, eu acho que ele já sabe entende de futebol. Também, né? Entende de bola, né? Cara... Então, assim, é lógico que ele vai... o Gagliotti é assombroso. E isso que ele disse que tentou ser jogador. Eu já vi a entrevista dele falando que tentou ser jogador. Mas é assombroso o quão ele vai despreparado. Por exemplo, o que ele deveria ter feito ali, se ele fosse bem assessorado, como você disse, que o Mano ele deveria ter levado a regra e ter aproveitado que os holofotes estão para ele e falado, isso aqui é um absurdo. Isso aqui vai continuar acontecendo com outros clubes e isso aqui tem que mudar. A regra da mão tem que mudar. Aquilo é bizarro. É bizarro. Não tem como, rapaziada. Não tem como. E outra, eu vou jogar uma pergunta para vocês. Se a partida de ontem fosse a penúltima do Campeonato Brasileiro, hein? A partida de ontem não, partida contra o Inter. Não, cara, mas o que me deixa... Até falei no grupo hoje, o que me deixa espantado é o seguinte. Eu sou um Zé Ninguém aqui, velho. A gente tá aqui, não vou chamar vocês de Zé Ninguém, porque é falta de respeito, mas vocês entenderam o que eu tô dizendo, né? Estamos aqui com a nossa vidinha simples. Em 5 minutos, a gente acha uma maneira, entendeu? De abordar o tema, pensar como é que trabalharia em bastidor. Não é possível que não tem gente lá no Palmeiras qualificado para, que nem planejamento. As pessoas nunca ouviram falar do Excel? Faz uma planilha lá, bota quanto que vai entrar de dinheiro, que é certeza, quanto que você tem que gastar, que você sabe quanto você tem que gastar no ano, salário e tal, quais são as dificuldades, o que pode e não pode acontecer. Isso aí é, sabe? Então, por isso que a minha maneira de enxergar é que tem um monte de coisa que acontece por trás, a gente não tem a informação, então parece que é tudo assim, tá. Mas essa questão de media training, exposição, eu acho que o Palmeiras precisa aprender muito, e eu não gostaria de dizer isso, mas com um cara que, da marginal sem número aí, que ele sabe fazer esse negócio de bastidor, cara. Entendeu? Ele faz muito bem isso aí. Então, até também quem acompanha aí o que eu falo, eu sou um fã, confesso, do Felipão, e eu duvido de um palmeirense que não seja, duvido da honestidade de um palmeirense que não é fã do Felipão, por tudo que ele fez pra gente. Mas, se você parar para pensar, existe a mídia completamente tendenciosa, a gente sabe como é. Se por um lado eu prefiro não acreditar que existe manipulação para time A ou time B, existe claramente uma campanha muito grande para o Flamengo ser campeão. Isso aí, quem tem 2 neurônios consegue juntar as informações e ver o quanto eles estão empolgados com essa possibilidade. Então, mas o Felipão... Felipe, desculpa, só para não esquecer de interromper. Claro. Só que tem uma coisa. O Flamengo, como entidade, sabe lidar com protagonismo. Que eles têm bastidor e sabe lidar com protagonismo. O Palmeiras, infelizmente, sempre foi, por questões históricas aí, o coitadinho da história, não sei o quê. Então a gente tem essa síndrome de vira-lata, entendeu? Dentro da diretoria, os caras que mandam. Então é sempre, o Palmeiras foi... E aí quando a gente tá protagonista, lembra? Palmeiras vai ser campeão brasileiro, tá lá na frente, a galera não sabe lidar com isso. E aí se perde. E o Flamengo, quando contratou o Jorge Jesus, você viu aonde que ele... Foi a primeira vez que o presidente do Flamengo apresentou o Jorge Jesus como técnico? Foi na final da Champions League. Com o canal do Esporte Interativo, que nem tem acordo com o Flamengo. Estava transmitindo lá, e ele lá. Não, eu quero mudar o nível do futebol sul-americano. Olha, você entendeu? Você imagina o presidente do Palmeiras contratando o Mourinho, por exemplo, e falando isso? Então, quem é palmeirense sabe do que eu tô falando. Volta aí, Felipe, desculpa que eu te interrompi. Não, Felipe, fala aí. Depois eu falo, porque eu vou falar do tal do Ibra, né? Porque você me deu o gancho. Sim. Não, até falando dessa questão aí de protagonismo, eu acho que o Palmeiras, quando precisou dessa questão, ele até soube se segurar, mas ele soube se segurar com 2 figuras fortíssimas, né? Em 2016 é um Cuca que inicia um trabalho de uma forma muito ruim, tomando goleada de times de várzea no Campeonato Paulista, e depois ele chega numa entrevista numa coletiva e fala, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, e eu tô garantindo. Então ele chama para ele toda a responsabilidade, deixa os caras tranquilos. A gente também tinha a figura do Paulo Nobre, né, que servia de escudo também. Então isso eu acho que ajudou a colocar os pés
da galera mais no chão, assim, e se orientar melhor. E no ano passado, a gente tinha a figura do Felipão, né? Que blindava demais o elenco e por si só era um show à parte. O Felipão era um cara, era um para-raio. E também, talvez até pelos holofotes estarem em Copa do Brasil e Libertadores, e o fato, as conversas da época eram, será que o Palmeiras vai ganhar os 3 campeonatos? Talvez isso até ajudou a tirar o foco e o Palmeiras foi crescendo na boa no Campeonato Brasileiro e levou. O problema do Felipão, que era o que eu estava dizendo antes, é que quando a fase já não está muito bem, o Felipão não tem o mesmo preparo de outros treinadores, como o Mano Menezes, por exemplo, para lidar com as coisas. A mídia é fanfarrona, a mídia é espalhafatosa, e o Felipão bate de frente, o Felipão não tem jogo de cintura, e às vezes eu acho que ele acaba conturbando até um pouco mais o ambiente. Como foi aquela entrevista que ele deu lá do avião cair, que ele ia ficar feliz, cara. Gente, desculpa, isso aí não se fala. Ele tava brincando com o conhecido dele, tal, tudo bem, mas é uma coisa que você não fala numa entrevista. Então, eu tô gostando demais da postura e do trabalho do Mano Menezes. Eu não era 100% a favor da demissão do Felipão, apesar de, com dor no coração, entender que talvez fosse o momento, mas eu tenho gostado muito do que o Mano Menezes vem fazendo, acho que ele vem muito bem, principalmente nas coletivas, ele enxerga futebol, ele sabe o que ele está falando, e eu vejo com bons olhos aí um trabalho a longo prazo. Se vai ser campeão brasileiro agora, não sei, porque o Palmeiras também acabou se colocando numa situação um pouco ruim, quando volta de uma Copa América, tem um rendimento técnico da comissão técnica e dos jogadores também, fica 7 jogos sem ganhar, a gente perde uma gordura enorme que a gente tinha, então a gente se coloca numa situação muito ruim também. Eu não sei se vai dar tempo dele recuperar, mas eu tô gostando do Mano, tô gostando das mudanças que ele vem fazendo no time, acho que vai acabar o ano e a gente não vai ver o Palmeiras do Mano Menezes, mas é um início que para mim parece promissor. E só para fechar, pensando no ano que vem, o tipo de contratação do Palmeiras, eu acho que até pode calhar um pouco com o que o Fernando vai falar sobre o Ibra. Eu acho que o tipo de contratação do Palmeiras tem que ser cirúrgica e pontual, de caras como um Luiz Adriano da vida, que vai chegar, vestir a camisa e jogar bola, e não de promessas, e não de jogadores que se destacam em times pequenos e ainda não têm maturidade. Para isso a gente tem a base. A gente tem uma base multicampeã que você pode mesclar com um elenco mais cascudo, com um elenco de cobrões, de jogadores que resolvem. Então eu acho que esse é o ponto do Palmeiras para o ano que vem. Contratações de peso, cirúrgicas e pontuais. O do Ibra é o seguinte, eu tinha muita coisa para falar aqui, que enquanto vocês estão falando, eu estava lendo, né? Muita coisa que faz sentido. A respeito do Ibra, o único que não acredita no gigantismo do Palmeiras é quem comanda o Palmeiras. Isso tem que ficar bem claro, a gente já falou disso aqui várias vezes. O senhor Matos, mais conhecido como Mitos, eu duvido, por exemplo, o Matos oferecer o Carlos Eduardo pelo Michael do Goiás e o Goiás trocar. Já que o Carlos Eduardo vale 20 e poucos milhões, eu acho que seria no mínimo razoável o Goiás trocar. Sabe por que não vai trocar? Porque esse é o tipo de contratação que não deve acontecer. E isso a gente bateu muito em cima, e isso eu acho que a mídia alternativa ajuda. Quando existe um erro a ser corrigido, a gente bate em cima e eu acho que ajuda. As contratações para o ano que vem tem que ser contratações do nível do Luiz Adriano para cima. Por tudo que se fala. Porque eu não quero acreditar que o Palmeiras está mentindo para os palmeirenses. Será que a gente não tem essa grana toda em caixa, em cima do comentário do Blair, que já falou dos 33 milhões? Se ano que vem o Palmeiras iniciar o ano e não conseguir contratar 5, 6 nomes do nível do Luiz Adriano, eu passo a desconfiar que o Palmeiras não tem essa grana toda que ele pinta que tem, não. É o meu ponto de vista. Ou que o buraco, no mínimo, é mais embaixo com esse lance da Crefisa. No mínimo, mais embaixo. Tá? Então, é o meu ponto de vista. Estou dando como notícia? Não, ponto de vista. Porque não faz nenhum sentido um time que tem tanta grana não contratar. Não faz. Não tem nenhum sentido na história do futebol. Eles deram um tiro no pé nessa repasse que a Crefisa fez de 120 milhões como investimento em marketing, que foi usado para comprar jogador, e aí teve que, a receita caiu em cima e tal, e teve que transformar em dívida, que eles pensaram que ia ter um fluxo de grana. Agora beleza, a gente achou uma maneira de... E aí deu uma brecada, tem que pagar essa dívida e tal, e assustou os caras, entendeu? Então eu acho que a gente não tá nessa loucura de dinheiro que estão falando, não. Contar uma história para vocês, para falar do Ibra, aqui em cima do nosso amigo comentou.
deixa eu achar aqui, o Everton Correia. Eu estava no terceiro colegial, naqueles anos tenebrosos de Palmeiras, e o Felipe, que conhece a Moca muito bem aí, Felipe, eu estudei no terceiro colegial no Caruzi, ali perto do Juventus, do clube. Então, eu estava indo para a escola um dia e todos os dias, eu estou aqui hoje porque todos os dias o Lance, eu já falei isso aqui, o jornal Lance, os programas da Band, da época do Milton Neves, eles me influenciaram um dia a querer fazer isso aqui. E fui todo dia indo para a escola, eu comprava o jornal. Aí eu comprei o jornal, estava lá na capa, Ronaldo Fenômeno jogará no Palmeiras. Mano, eu peguei aquela capa e levei para a escola e eu cheguei na escola com essa capa de jornal e falei, rapaziada, Palmeiras vai mudar de patamar. Olha isso daqui. Eu acreditei na notícia. E existia, sim, um grupo de empresários que queria trazer o Ronaldo Fenômeno para o Palmeiras. Sabe que todo mundo falava naquela época, os programas de televisão, todo mundo, assim, de maneira geral, que seria impossível ver o Ronaldo Fenômeno voltando para o Brasil. Obviamente, aconteceram N circunstâncias depois daquilo. O meu terceiro colegial, rapaziada, foi no ano do título do Palmeiras, em 2008, do Paulistão, tá? Só que essa notícia, ela veio do... eu até minto, desculpa. Essa notícia do Ronaldo, eu estava na 8ª série, não no terceiro colegial. Essa notícia foi na 8ª série. Anos depois, Ronaldo Fenômeno jogando no Corinthians. Depois, Ronaldinho Gaúcho vindo jogar no Flamengo. Não deu muito certo, mas foi um dos caras responsáveis pelo título da Libertadores do Galo. Eu não acho que o Galo ganharia aquela Libertadores sem o Ronaldinho, porque o Ronaldinho era o centralizador das jogadas no Bernard, Tardelli e companhia. Então, o Ronaldinho teve um papel muito importante naquele título, tanto é que no jogo que o Atlético perde, os caras vão lá, tiram a camisa do Ronaldinho, é um cara que está acima do normal. Ibrahimovic, dando sopa, desde que saiu do Manchester, é esse cara. E o Palmeiras, ele não se coloca numa postura de clube ainda maior do que ele é, porque tem esse medo. Se você pega, para pensar, mas o Ibra racharia esse elenco, tá? Esse elenco, mas e do ano que vem, racharia? Você vai limpar. E outra, quando um cara, tipo o Dudu, vamos pensar o Dudu. Se eu sou dirigente do Palmeiras, e o Dudu fica de biquinho, porque o Ibra vai ganhar mais de 1 milha, ou 2 milhas, ou sei lá quanto, eu só vou perguntar pro Dudu, você jogou aonde? Você tem noção da comparação do que é você para um Ibra? Para o Palmeiras, o Dudu é o Cristiano Ronaldo. Em termos de mundo, não. Não jogou nem em clube europeu, praticamente. Jogou pouco, né? Jogou no Dínamo, se eu não me engano. Jogou no Cruzeiro. Ponto. Então, assim, esse mimimi e essa questão de ganhos tem que ter alguém muito profissional para poder, conseguir gerenciar isso. Porque o que se fala, que não dá para trazer um jogador como esse, porque racha. Eu lembro quanto que o Ronaldo rachou o Corinthians. Inclusive, só tem estádio por conta da figura do Ronaldo. Rachou muito. E olha, o Ibrahimovic tá aí, estão falando de Boca, não sei o quê. No Botafogo também. Se o Ronaldo, esse Ronaldo aí, falar pro Ibra, vem pro Corinthians, ele vem na hora. O Ronaldo virou corintiano, né? E o Ibrahimovic paga um pau, assim, pro Ronaldo. Uma tonelada. É o maior ídolo dele. Se ele falar, vem aqui, mas ele vem. Ele vem até para ganhar a mesma coisa que ele ganha lá. Agora vocês estão entendendo, em cima do que o Versuti falou, o quão importante é você ter figuras como essa. Vai falar para um botafoguense que ele não tem saudade do time que tinha o Seedorf. Vai lá. Tá bom que não. Tá bom que não. Vai falar para um torcedor atleticano que não tem saudade de ver o Ronaldinho vestindo a camisa 80 lá. Tem. E o torcedor do Corinthians, não tem saudade do Ronaldo, não? Só uma presença, né, meu? Imagina então, você tem no seu time o Ronaldo Fenômeno jogando um jogo da Libertadores contra o Boca. Na hora que tá perfilado, você acha que os caras do Boca vão olhar assim, é o Ronaldo. Não, né, pô? Vão falar, olá, né? O cara ali, bicho. Entendeu? Fora o impacto midiático no mundo, né? Vamos supor que contrate um cara desse e não ganhe nenhum título. Beleza. As receitas de marketing que você gera, o impacto que você causa, a notícia que corre o mundo. Aí o próprio Boca tá com o De Rossi, cara. O De Rossi, ídolo lá da Roma, um cara que eu acompanho a Roma pra cacete, eu gosto demais, então eu gosto demais do De Rossi. E tá lá, o cara tinha o sonho de jogar no Boca Juniors. O cara deu sopa lá, a diretoria mandou ele embora,
O Boca não pensou duas vezes e pegou. E você acha que o Boca não virou notícia na Europa? E você acha que isso não é legal, o seu time tá aí sendo noticiado no mundo? Cara, é muito legal. E a gente nunca viveu isso. Nem agora nessa fase boa aí do Palmeiras, nessa fase de hipotéticas vacas gordas aí, a gente não consegue viver isso. Um jogador aí, vamos pensar, um cara, sei lá, o Ramires aí, jogador de Copa do Mundo, que estava 2 anos aí sem atuar, que a gente não sabe até agora se vai dar certo ou não. Não é o que eu tô torcendo, mas é bem provável que não dê certo, que não tenha o impacto que a gente quer. Obviamente que eu gostaria que ele se recuperasse. O Palmeiras tem uma lacuna naquela posição que ele poderia preencher muito bem. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, os nossos reforços de peso são jogadores bichados. Aí o próprio Goulart, que para mim nem é tão reforço de peso assim, um cara que, desculpa, apareceu bem aí no Cruzeiro, foi para a China e a diretoria do Palmeiras adorava ele, né? O Mato, eu sei que o Fernando gosta, mas eu vou ter que tripudiar. Então, quando o palmeirense agora pensa, putz, precisa de um reforço, quem que é? Keno. Esse é o reforço de peso que o Palmeiras precisa trazer. É porque é o que a gente se conecta com a realidade. Pois é, cara. Os caras não pensam assim, vamos ver. O Iniesta foi pro Japão. Vê quanto custa lá. Mas aí lembra quando eu falava do Ibra? O pessoal zoou? Fala pra mim, qual que é a diferença do Ibra pro Ramires? O medidor de contratação dos dois que vieram, os dois poderiam ter vindo de graça. Inclusive, o Yaya foi pra China. E é um cara que, poderia estar aqui, tá ligado? Exato. Dando toda essa receita, de venda de camisa, de falar sobre o clube na Europa. Mano, querendo ou não, o Yaya, ele tem muito mais nome no mundo do que o Ramires. E os dois estavam na mesma situação. E muito melhor, convenhamos também? E muito melhor. Mesmo com mais idade que o Ramires, no modelo de contratação que foi oferecido, eu teria ido no Yaya Touré. Não no Ramires, mas o Palmeiras foi no Ramires. Então, assim, em cima do que vocês estavam falando, e quando apostou num Lúcio, que veio do São Paulo, já tinha vindo para São Paulo e já não tinha agradado. Apostou no Denilson, esse aí até jogou alguma coisa assim, em 2008, o Denilson teve uma participação importante no Paulista, principalmente. Apostou no Roque Júnior de volta, não sei se vocês lembram, quando o Palmeiras traz o Roque Júnior de volta, que também... Edmilson também. E o Edmilson, é o que eu ia falar agora. Então, esses foram os nomes que o Palmeiras, assim, teve a ousadia de trazer. Tá na hora, né? Então, se não é o Ibra, tem um Diego Costa. Balotelli, eu entendo a torcida quando trouxe o Felipe... vamos usar um exemplo que tá aqui. Eu acho que o Felipe Melo não tem uma carreira sólida na Europa, por mais que ele fique puto aí com os programas de televisão e que ele fala, não, como é que eu não tenho uma carreira sólida? Joguei 90% dos jogos na Juventus, joguei não sei quantos por cento na Inter, sou ídolo na Turquia. Mas, comparado ao Ibra, comparado ao Yaya Touré, eu não acho a carreira do Felipe Melo tão sólida, beleza? Mas tá aí, o resultado desportivo do Felipe Melo. Eu acho que o Felipe Melo ele tinha que ser um exemplo para a diretoria de que vale a pena. Ou vocês acham que o balanço geral do Felipe Melo não vale a pena? Não, acho positivo, sim. O único problema é que agora ele tá... para mim é o jogador principal do Palmeiras, tá? Não entendo. O Felipe Melo, se você vir isso, vamos conjugar o verbo corretamente, não pense que eu estou criticando, não é isso não. Mas eu acho que ele tá com medo de tomar cartão, e então ele tá entregando um pouco menos do que ele poderia. Ele tem um passe bom e tal. Aliás, o Palmeiras jogar a responsabilidade num primeiro volante para armação de jogada, desde o Filipão, é complicado, né? Mas vamos falar disso não. Então, eu acho que ele já deu entrevista falando isso, e tem várias jogadas que ele não entra porque fala, putz, eu vou tomar cartão amarelo, eu vou ficar suspenso toda hora. Mas fora isso, é um problema de arbitragem, né, de fama. Cara, foi uma baita contratação. Essa foi uma excelente contratação. E você vê que depois o Palmeiras, e tanto foi excelente que o Palmeiras ele não mantém os esforços à toa em cima do Felipe Melo. Ele sabe que sem o Felipe Melo, inclusive foi uma das perguntas do chat, o Palmeiras oscila muito, não tem substituto à altura para o Felipe Melo hoje.
Então, assim, esses outros jogadores, eles chegariam e eu acho que entregariam aquilo que o Felipe Melo entrega aí para o Palmeiras, com certeza. E o Ibra aí, em termos nacionais, pensa comentários, né? É perder tempo falar do Ibra. E quem contratar, né? Por mais que o empresário dele desmentiu, mas se realmente ele jogar no Boca no que vem, só mostra que inclusive tá quanta partida, que eu vou ver o segundo tempo. 1-0. 1-0. Então, para a gente finalizar, eu vou trazer comentários aleatórios, tá? E ler um pouquinho o chat aqui, que a gente leu um pouco hoje. O destaque do Vale falou que o Yaturrey, o Iniesta e o Ibra têm grandes craques para buscar lá fora. É só fazer um trabalho de marketing legal para poder, consequentemente, lucrar em cima dessas contratações. Eu concordo. O Eronildo Francisco falou que, lembrando que ao fazer novas contratações, precisa se livrar também de jogadores, mas aí é com Matos. A gente tem a dificuldade de se livrar justamente porque não estamos contratando aquele jogador. Tem gente lembrando o Hulk aqui também. Não acho o Hulk craque. E também tem dificuldade, só pra cortar aí, porque muitos contratos são de 5 anos, né? Exato. Então, às vezes os caras não vão contratar, mas também não se pede empréstimo porque tem que pagar o clube. Essa é outra cagada, entendeu? Não dá. Meu, olha, você tá vendo como que é difícil você motivar um time que acabou de ser campeão no Brasil? Os caras, 16 foi campeão e 17, como é que foi o ano? Uma merda. 18 campeão, 19 também tá difícil. Por quê? Porque o cara tem maioria ali, que às vezes nem joga, tem contrato de 4, 5 anos. Fala, não sou campeão esse ano, ano que vem a gente e tá tudo bem. Na média a gente tá trazendo título, entendeu? Teve outros comentários aqui, ó, teve gente que, ó, daqui a pouco eu falo do Hulk, deixa eu só tentar achar. O Renato, eu acho que tá assistindo a live meio que não em tempo integral, tem muita gente que faz isso, né? Entra na live, puxa lá para o começo, ele deve estar perguntando assim, mas então quem que deve fazer essas perguntas para a Sociedade Esportiva Palmeiras? Os jornalistas. É o que a gente tenta. O Henrique, ele está fazendo um trabalho paralelo aí para gente, e ele foi perguntar lá para o Gagliotti sobre a base. O Gagliotti respondeu ele em 5 segundos. Sim, vou utilizar a base em 2020. Só falou assim, e com uma cara... Mano, olha, sorte que não é eu, porque sou eu, dá merda. E eu não e acaba, eu até falei pro Henrique, se ele me responde dessa forma que ele respondeu você, aí eu já vou ser daquele jornalista que vai cutucar e não entro mais no clube. Primeiro que ele já respondeu errado, né? Que não é ele que decide quem que sobe da base pro time principal. Se Exatamente. for, tá errado, porque ele não entende nada de bola. Você entendeu o contexto pro pessoal que tá aqui. Ele estava respondendo todo mundo bem. O Henrique fez a única pergunta pertinente, no meu ponto de vista, não é porque é o Henrique, ele já fez perguntas boas, já fez perguntas normais e perguntas ruins, como qualquer um aqui faria. Essa pergunta foi uma pergunta boa. E aí o que acontece? Ele responde em 5 segundos. E da forma como ele respondeu. Agora, tudo aquilo que ele queria responder, aí ele levou lá 2 minutos para responder. Para a Globo ele levou 3 minutos para responder. E aí, quando teve as eleições, aí ele falou com o Web Rádio Verdão do André, falou com outros canais da mídia alternativa. Aí ele quis falar com a mídia alternativa, né? Agora, na hora de dar uma satisfação para aquilo que o torcedor quer saber, por que a base é tão vitoriosa e não é utilizada, aí ele responde como ele respondeu para o Henrique. E a gente tem que ter paciência e estômago para aguentar, né? Esse tipo de arrogância por parte do nosso presidente, que, só lembrando, quem paga o salário desses jogadores é a torcida. Com sócio-avante, com Premier, com compra de itens. Então, vocês são funcionários do torcedor. Não esqueça disso. E, bom, são minhas considerações finais aí. Eu queria ver se vocês tiverem alguma coisa para completar, fiquem à vontade. Bom, as minhas considerações, né, ver como é que vai ser nos próximos jogos, se tem alguma coisa positiva, pelo menos no último jogo contra o Inter, é que pelo menos no segundo tempo o time quis vencer o jogo, né, não venceu né? E também a volta do Lucas Lima, né, velho? Que eu acho que é extremamente positivo. Quando o cara tá a fim de jogar, ele deu uma outra dinâmica totalmente pro time. A gente só conseguiu empatar e virar o jogo, né? Por conta dele também, porque o gol do William, tipo, ele deu a troca de passe muito rápido, inclusive foi ele que enfiou a bola pro Bruno Henrique fazer. Eu acho que a gente só tem a ganhar se o Lucas Lima tiver mais oportunidades de voltar, porque quando não tava com o Felipão e ele tava tendo as oportunidades, ele tava vindo muito bem e aí ele sumiu. Essas são as minhas considerações. Eu acho que a gente tem um grande reforço aí, talvez, no restante do segundo turno, que é o Lucas Lima.
Eu queria só completar aí sobre o Lucas Lima, que também é um jogador que eu venho defendendo ultimamente, um jogador que eu sempre quis no Palmeiras, até quando ele enchia o saco, tinha aquelas brigas de Twitter que ele ficava provocando, o que até no fundo eu acho legal, porque eu gosto de jogador com personalidade, eu gosto de gente com personalidade que fala as coisas sem medo. Então eu sempre gostei do Lucas Lima e sempre quis ver ele no Palmeiras. No ano passado, naquele time do Campeonato Brasileiro, ele foi bastante usado, né, pelo Felipão, e foi muito bem até, ajudou a gente em alguns jogos. O problema é que eu acho que nesse ano, com a virada aí do ano, eu acho que o Palmeiras, em alguns momentos, ele passou a jogar ainda mais de forma vertical e ainda com mais chutões, com mais ligações diretas. Os pontas indo lá para o fundo e o Felipe Melo dando bola, o Bruno Henrique dando bola. E aí eu acho que realmente o cara entra em campo, é um estilo que não favorece o jogo dele. Não tô dizendo aqui também, e Lucas Lima, tadinho, você não consegue, né? Eu acho que o jogador também teve responsabilidade, ele tava numa perna desgraçado. Mas aí junta isso com o fato do cara entrar em campo, não conseguir pegar na bola, não ter um mínimo de padrão de jogo que facilite o futebol dele, que facilite ele receber uma bola em condições de pensar um pouquinho o jogo. Eu acho que tudo isso culmina numa queda de rendimento e de motivação. O Mano já trabalha o Palmeiras de uma forma diferente, ele vem jogando muito bem, e eu acho que se o Scarpa não abrir o olho, vai acabar dançando. Se bem que eu gostaria de ver uma formação aí com Lucas Lima e Scarpa também. Eu acho que a gente ganharia ainda mais técnica e dividiria um pouco a atenção, né, dos adversários em relação ao meio campo do Palmeiras. E no mais, é isso aí, né, rapaziada? Vamos ver aí o que acontece. O fato bom aí, concordo com o Gé, no segundo tempo, o Palmeiras reagiu, pelo menos mostrou mais vontade, coisa que não vinha fazendo. E a gente manteve a distância, né? Não deixou o Flamengo aumentar, fica em 3 pontos, continua na mesma. Vamos ver aí agora, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro veio aí de 7 jogos, 6 jogos que só tomava fumo, conseguiu ganhar seu último jogo. Mas é aquela coisa, o Palmeiras, para mim, já entrou naquele momento em que não tem mas, não tem si. Pode ser o Inter fora, pode ser o Atlético Mineiro em casa, pode ser o Santos fora. Se quiser tirar essa liderança do Flamengo, infelizmente vai ter que ganhar tudo. A gente entende que isso é complicado, mas é o que vai precisar ser feito. Então, contra o Atlético Mineiro, é vencer ou vencer, né? Até porque acho muito difícil o Flamengo tropeçar com a Chapecoense. Sem dúvida. Acho que eu tô numa pesquisa aqui, galera. Eu vou indicar um canal para vocês aqui para ver Boca e River. Bom, isso vai falar aí, Versuti. Fazer a consideração final. Eu acho que domingo a gente ganha 1-0, não vai ser fácil. Pode ser que tenha erro de VAR de novo, então já vão se preparando, né? Já vai preparando o coração aí. Mas em relação, eu também queria destacar isso aí do Lucas Lima, que a gente até no canal sugeriu que ele fosse tentado como meia de ligação, né? Mais ou menos como o Moisés jogava em 2016 aí. Ele falou que é uma posição que ele gosta, assim, uma função, não uma posição, uma função que ele gosta, né? E ele é um bom jogador, sim, mas acho que foi justamente o que o Felipe falou. O Palmeiras prescindiu de meio de campo por muito tempo e chega uma hora que, é um ser humano, né? O cara enche o saco e fala, mano, os caras não precisam de mim, então quando eu entrar, eu vou fazer ali a minha função tática e tá bom. Tentar roubar uma bola e tal. E o Scarpa, eu acho que é um cara que tem talento, chuta bem fora da área, mas ele oscila demais. Oscila demais. Então, para mim não é titular do Palmeiras, tá? Se ele jogasse os dois, Lucas Lima e Scarpa, eu tenho medo de que o Scarpa confiasse mais ainda de, vou jogar a parte de criação pro Lucas Lima e eu vou finalizar quando der, porque ele parece que tem jogo que tem uma meta de finalização, né? Parece que ele tira um bloquinho de notas do bolso e anota, chutei, eu tenho que chutar 15 vezes. Então, de qualquer lugar que ele tiver, ele chuta. O torcedor do Fluminense já reclamava isso. Então, assim, eu não sei. Eu acho que o Bruno Henrique vem oscilando, ele dá uma melhorada, vira monstro de novo. Aí piora. Jogo passado, por exemplo. Tá um pouco complicado. O Mano não vai fazer mudança drástica, ele tá certo em fazer isso, né? Ele vai fazendo um ajuste aqui, outro ali. Espero que ano que vem ele que escolha os jogadores. Eu quero fulano para essa posição, eu quero cicrano ali, vamos jogar nesse esquema e tal, para a gente poder ter mais confiança no poder de, sabe, reação do time. Porque eu, sinceramente, eu torço, lógico, né? Mas, assim, quando o Palmeiras
começa perdendo de 1-0, ou tá difícil fazer o gol, eu já, olha, dificilmente consegue o resultado na vontade, entendeu? Então é isso, mas domingo 1-0 tá bom. Aí, galera que tá aqui no canal ainda, enquanto eu tava escutando o Versuti, até peço desculpas que eu tava dando risada, porque o YouTube é foda, cara. Falar pra vocês aí que tá no chat, é um convite. Não põe a culpa no YouTube, não. Já vou não, o YouTube, ele é foda. Eu vou provar pra quem tá no chat, que eu tô deixando um link agora, vamos bugar a cabeça dessa mina aqui. Eu tava buscando aqui Palmeiras, River e Boca. Eu tô deixando aí, ó, eu vou flodar o chat aí, cheio de link pra vocês. Fala o seguinte, chega na live dessa mina agora, vamos fazer uma zoeira aí. E fala o seguinte, sou amigo do Fernando, ou sou amigo do Felipe, ou sou amigo do Jefferson, ou sou amigo do Versuti e vim pela indicação. Vamos fazer uma youtuber que tá com 20 pessoas assistindo feliz. Ela tá comentando o jogo Boca e River. Vai lá e fala isso daí, vamos ver o que acontece. Depois fala para mandar um abraço para a Oficina Mecânica Simas Turbo. Oficina Mecânica, vamos em peso. Eu vou de novo colocar aqui, ó. Vocês estão aí, vocês gostam de chat? Então vamos lá, ó. Ela tá comentando River e Boca na live dela. E ela disse que está 24 horas em live. Essa aí é mais doida que juntando todo mundo que tá aqui no chat. Então vamos fazer um canal de YouTube aí feliz, que tá só com 20 pessoas assistindo. Então, ó, link eu deixei no chat, clica aí, vai para lá. Quem deixou like, muito obrigado, isso ajuda demais o canal, não importa o que digam. Falamos um pouquinho, esse intervalo atrapalha um pouco a gente de jogos aí, agora vai começar a ter mais frequência, em meios de semana também. Isso atrapalha muito, mas vamos contra o Galo, depois contra o Santos, os vídeos continuam, e aí eu vou tentar trazer um conteúdo aqui pro Não Importa o que digam, beleza? Agora, não esquece, pessoal, vai nesse link, estamos finalizando aqui, eu quero dar risada lá. Tamo junto, até a próxima.